sucio. Va a buscar revancha, ¿eh? O Roque Junior, el centro de Ronaldinho. ¡Palo! ¡Gol! De Brasil, Ronaldinho Gaúcho. Samba y carnaval en Shizuoka. Centro gol de Ronaldinho. Brasil con victoria ante Inglaterra. 21 de junho de 2002, Shizuoka, Japão. Uma bola sai dos pés de Ronaldinho Gaúcho e descreve um arco improvável no céu do Japão. 200 milhões de brasileiros explodem em alegria, mas do outro lado da fronteira, a festa é a mesma. Mas os argentinos não estavam torcendo pelo Brasil, eles estavam torcendo pela queda de um império e pela humilhação de um único homem. Era um acerto de contas e viria em notas de samba e tango. Quer entender por que Ronaldinho virou o herói da maior vingança terceirizada da história do futebol argentino? E por que David Beckham se tornou o grande vilão de uma guerra que se estende por décadas? É só ficar ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola. Existe um provérbio que diz que o tempo cura tudo, mas na Argentina, o relógio parece ter parado em junho de 1982. Eram tempos de Copa do Mundo e os argentinos eram os atuais campeões mundiais. Mas por incrível que pareça, o futebol era o que menos importava naquele momento. A Copa tinha data para começar, 13 de junho. Mas é o dia seguinte que está marcado na memória dos argentinos. O dia 14 de junho de 1982 marca uma das maiores tristezas do povo argentino. Uma dor que se transformou em uma rivalidade que ganhou os campos de futebol. Mas para entender isso, é preciso voltar aos tempos de ditadura na Argentina. Não em seu auge, mas na sua queda. Eram tempos difíceis, a economia ia mal e os protestos eram recorrentes. Com o país à beira do colapso, os generais encontraram nas Malvinas a distração perfeita. O problema? Elas pertenciam aos ingleses. Os generais argentinos, porém, foram adiante e ocuparam as Malvinas e usaram a mídia para enaltecer a investida. Malvinas recuperadas, bradavam os jornais argentinos. Mas aí está o problema. A ditadura argentina não acreditava que os ingleses atravessariam o oceano por uma pequena ilha no Atlântico Sul. Mas a primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, reagiu e contra-atacou com força. Enquanto vidas argentinas eram ceifadas nas Malvinas, a publicidade do governo agia e mentia. A tradicional revista Gente publicava: "Estamos ganhando", com soldados argentinos em posição de ataque. Mas a verdade é que a garra argentina não era páreo para o poderio militar inglês. Um dia após a seleção argentina estrear com derrota na Copa de 82, algo muito pior viria, com os jornais publicando a rendição argentina. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. La nación unida, puesta de pie, seguirá marchando hacia su superación y fortaleza. Contengamos el dolor. A guerra acabava e as Malvinas seguiriam sob domínio inglês. Mas este não é o maior trauma carregado pelos argentinos. 649 nomes, 649 jovens argentinos que nunca voltaram das Malvinas.
A aventura militar dos generais durou 74 dias. O resultado? Uma nação inteira em frangalhos. E este sentimento passou para as próximas gerações. E chegou ao futebol. Carlos Tevez é um grande exemplo disso. Yo tengo un tío que jugaba en River. Y cuando estaba jugando en la reserva de River, que iba a debutar en primera, tuvo la guerra de Malvinas. Y lo llaman para la guerra de Malvinas y él no pudo jugar en primera. Y bueno, desde ahí él queda se hace alcohólico. Y es un tipo muy pegado. Mi papá siempre le daba ejemplo de él. Y era como, viste, él quedó mal después de Malvinas. Claro. Y la verdad que no fue el mismo y no es el mismo después de esa guerra. Y nosotros lo tuvimos que vivir y yo lo viví desde muy chico y me marcou minha infância. Por isso, Carlitos nunca quis aprender inglês, mesmo jogando por anos e anos na Inglaterra. A verdade é que uma guerra perdida sempre deixará suas cicatrizes. Dentro do campo de batalha, a derrota é cruel, não tem volta. A sorte é que dentro das 4 linhas, a justiça não depende de armas e frotas navais, mas sim de talento e garra. A dignidade argentina havia sido roubada em 1982 e a única esperança de tê-la de volta era onde o jogo era de igual para igual. Para os argentinos, a guerra não tinha acabado, só mudou de cenário. E seria lá que o orgulho argentino seria finalmente recuperado. Dizem que não há justiça no futebol, mas em 1986 a Argentina provou o contrário. Havia se passado quase 4 anos do trauma das Malvinas. A ferida ainda estava ali, mas o orgulho argentino voltava a ficar em jogo. Só que, desta vez, em um campo de futebol. Quiseram os deuses do futebol que uma chance de revanche fosse dada aos argentinos. Do outro lado, novamente a Inglaterra. Desta vez, porém, nada de armas, apenas chuteiras e uma bola. Antes da partida, válida pelas quartas de final do Mundial, era possível sentir a tensão do jogo no México. O tradicional jornal argentino Clarín anunciava: chegou o dia. Era uma chance de revanche dupla. Em 66, a Inglaterra havia eliminado a Argentina da Copa. Porém, o que estava muito presente na mente dos jogadores argentinos era a dor das mães que perderam seus filhos nas Malvinas. Nós, como argentinos, não sabíamos o que hacían los militares. Dijeron que estábamos ganando a guerra nosotros, pero en realidad Inglaterra estaba ganando 20-0. Fue duro. La sensación era que se jugaba otra guerra. Y todos asumieron de que sí, era un partido de fútbol, pero tampoco nos podíamos olvidar de los chicos y de las madres de esa guerra que inventaron estos asesinos, ¿no? Os deuses do futebol prepararam o cenário, mas um deles pisaria no gramado. Maradona estava disposto a fazer justiça aos mortos, ainda que com uma injustiça. La Mano de Dios está marcada na história do futebol de maneira controversa. Um gol irregular, que Diego defende que foi totalmente ilegal. Para os argentinos, aquilo ali era justiça. É como se ele tivesse roubado uma carteira a um inglês. Mas Diego Maradona tinha uma outra carta na manga. Um lance tão grandioso que ofuscaria qualquer polêmica do primeiro gol. Um exército de um homem só, derrubando uma nação inteira. A metáfora perfeita. Diante da magia do futebol que trazia luz aos corações machucados da guerra,
a emoção tomou conta do narrador Víctor Morales, numa narração marcada no coração dos argentinos. Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Mesmo muito tempo após aquele jogo icônico, sempre que perguntado sobre o significado daquela partida, Diego Maradona nunca se ateve apenas ao futebol. A verdade é que não estamos falando de simples 90 minutos de partida. A Inglaterra que no habían matado a muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda, y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder, que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es andar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me jode, ¿no? Pero bueno, estoy feliz por haberlo hecho para mi país en un mundial e que significou para passar um turno que depois ganhamos o campeonato. A vingança estava feita. A Argentina tinha vencido e por alguns instantes a guerra parecia ter sido resolvida. Mas a rivalidade não tinha terminado ali. Anos se passariam, reencontros viriam e um novo personagem surgiria. Um craque com pinta de galã. A personificação do Império Britânico. As características ideais de quem se tornaria o mais novo vilão da Argentina. O futebol tem o hábito de repetir seus duelos, mas sempre com novos personagens. 12 anos após a glória de Maradona, a guerra simbólica entre Argentina e Inglaterra mudou-se para a França, na Copa de 1998. Um novo encontro, mais uma vez um confronto eliminatório. Maradona já estava aposentado, mas sua façanha ainda ressoava na rivalidade. Porém, agora era a Inglaterra que queria dar o troco e carregava uma nova arma, David Beckham. Ele era o Golden Boy inglês, jovem, talentoso, bonitão. Alçado a astro pop, Beckham era a cara do Império Britânico, e isso transformava no alvo predileto dos argentinos. E se a elegância de Beckham entrava em campo no gramado de Saint-Étienne, a malandragem que consagrou Maradona agora estava personificada em Diego Simeone. Em um lance marcado na história dos mundiais, Simeone provocou e Beckham caiu na armadilha. Reagiu, deu um chute e foi expulso. Naquela noite, a Argentina eliminaria a Inglaterra nos pênaltis. No dia seguinte, o Diário Olé provocava com a manchete Sorry e celebrou a classificação por tudo que significa Inglaterra. Beckham, do outro lado, era massacrado pelos ingleses. Naquele momento, David Beckham se tornou o rosto de uma Inglaterra que a Argentina amava derrotar, no detalhe, na provocação, no limite da regra. Mas 4 anos depois, a história daria outra chance ao inglês. Atención ahora. El otro equipo europeo es Inglaterra y Argentina. Señoras, señores, el murmullo lo dice todo.
Como en Saint-Étienne, habrá déjà vu, habrá revancha. Argentina-Inglaterra ya es el partido de la primera fase. No habrá otro igual, no habrá otro desafío más caliente que Argentina-Inglaterra. Em 2002, o sorteio anunciava que Inglaterra e Argentina estavam na mesma chave, o grupo da morte, ao lado de Suécia e Nigéria. Naquele ano, ingleses e argentinos contavam com grandes esquadrões e eram um dos favoritos da Copa. Tudo isso colocava ainda mais tensão no duelo entre as equipes no dia 7 de junho. Só que não era só isso. Nos dias que antecederam o jogo, os jornais argentinos voltaram a ter David Beckham como alvo. O craque inglês havia reclamado da malandragem argentina e chegou a admitir que gostaria de marcar um gol de mão contra a Argentina. O Diário Olé, sempre ácido, mandou Beckham calar a boca e seguir chutando. Na edição seguinte, o Diário desejou que tudo saia mal para a Inglaterra, com uma manchete das mais polêmicas. Mas David Beckham seguiu chutando, para o azar dos argentinos. No reencontro entre as seleções, vitória da Inglaterra por 1-0, com pênalti cobrado por Beckham. Um gol que soava como vingança. Tão provocativo quanto o Diário Olé, o tabloide inglês The Sun colocava Beckham na capa com o título O Pé de Deus, um deboche escancarado a mano de Deus de Maradona. Dentro do tabloide, o momento exato do pênalti com a frase: o momento que finalmente tivemos a nossa vingança. Era a cura de uma ferida de 4 anos que assolava David Beckham. A Argentina, por outro lado, novamente se via subjugada. Beckham definitivamente virava vilão para os argentinos e um herói na Inglaterra. Mas os ingleses não sabiam que aquela alegria duraria apenas 14 dias. E desta vez, a vingança não viria da Argentina. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Este ditado traduzia com perfeição o espírito argentino no dia 21 de junho de 2002. A Argentina ainda juntava os pedaços de uma derrota dolorosa para a Inglaterra. Uma derrota que terminaria em eliminação precoce. Não havia nada para se celebrar, mas todos sabiam o que poderia diminuir toda aquela tristeza argentina. Uma eliminação inglesa. Porque havia um medo real, ver a Inglaterra campeã do mundo. Já estávamos nas quartas de final e o sonho inglês começava a ficar próximo, e o pesadelo argentino também. Por isso, naquela manhã, os argentinos abriram mão de uma rivalidade por uma nova vingança. Torceram pelo Brasil contra um inimigo comum. E assim como nos duelos entre Argentina e Inglaterra, o jogo foi tenso. Os ingleses aproveitaram uma falha para abrir o placar. O Brasil empatou no talento de Rivaldo. Coube então a Ronaldinho Gaúcho cumprir o papel de herói brasileiro e também argentino. Nunca saberemos se naquela cobrança ele quis cruzar ou chutar. Certo mesmo é que aquele gol foi muito comemorado por brasileiros e argentinos. Comentarista daquele jogo, o jornalista Kik Wolf, com um tom seco, resumiu a satisfatória queda inglesa. Allá va Beckham. Allá se van todos. Alfombra roja, los espera la reina. Pueden ir ya buscando los lugares en el avión. Mas aí que está. Kik Wolf não havia citado a rainha por acaso. Citar Elizabeth II era uma provocação à monarquia inglesa, uma forma sarcástica de dizer que ali os ingleses não mandavam em nada. Tratava-se de mais uma saborosa derrota inglesa aos olhos dos argentinos. No dia seguinte, mais provocações, e o vilão Beckham pagou o preço novamente. O Diário Olé publicava uma capa com um craque inglês fugindo de uma dividida, seguido do título Al Colón. Parecia algo inofensivo, mas não era. A manchete fazia referência ao Teatro Colón,
um dos teatros de balé mais famosos do mundo. Quando um jogador pula de uma dividida, os argentinos dizem ironicamente que ele deve ir ao Colón, dançar balé. Beckham, que não se mostrou tão valente, deu este salto e o Brasil levou a bola a caminho do gol. Os ingleses ficaram fora do Mundial e seu capitão foi o pior em campo, cutucou o diário argentino. Mas não foi apenas o Olé que cutucou a estrela inglesa. O jornal Clarim estampou um Beckham caído de bruços no chão, derrotado. Era a queda de um vilão. Ver o inglês beijando a grama após uma eliminação era a imagem que os argentinos queriam guardar. Na manchete, em El Mundial Brasil ríe, e evidentemente este riso era compartilhado entre brasileiros e argentinos. A verdade é que a rivalidade com os ingleses ainda estava muito viva. Basta notar que no topo do jornal, uma outra notícia anunciava um duelo entre os argentinos, conhecidos como Pumas, e os ingleses no rugby. Hoje enfrentam os ingleses em Vélez, com o título reforçando a rivalidade. Os Pumas com sabor de revanche. Diante de um ódio tão profundo pelos ingleses, não é exagero nenhum dizer que Ronaldinho lavou a alma dos argentinos. R10 não colocava apenas o Brasil no caminho do penta, como devolvia a paz aos argentinos. Um lance mágico e de tão emblemático acabou ficando marcado na história tanto de Brasil quanto da Argentina. Naquela tarde de 2002, samba e tango dançaram juntos para celebrar a queda de um inimigo comum. Só mesmo o futebol seria capaz de criar uma cena como essa, fazer os argentinos torcerem pelo Brasil e transformar um brasileiro em herói na Argentina. E você, já sabia de toda essa rivalidade entre Argentina e Inglaterra? Tinha ideia de que aquele gol do Ronaldinho Gaúcho também foi comemorado na Argentina? Comenta aqui embaixo, se inscreve no Recortes da Bola e já que falamos de R10, aquele gol é só uma parte da história. Aqui no canal a gente te mostra porque Ronaldinho Gaúcho é amado na Argentina, numa história que conecta Diego Maradona até Lionel Messi. O vídeo tá aparecendo aí na sua tela, clica, continua assistindo. A gente se vê no próximo vídeo.